Olá, bem-vindo! Vamos estudar a Bíblia juntos? Esse é o curso avançado do Apocalipse e a partir de agora nós vamos abrir a nossa Bíblia para aprender mais sobre esse livro tão importante. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Lembrando que esse é um curso que acontece capítulo a capítulo. Nós estamos passando por esse livro, estudando, desvendando, esclarecendo os seus mistérios, tornando mais fácil para que nós possamos aprender de forma prática para a nossa vida também, para o nosso crescimento espiritual. Se você já participa conosco, muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, pegue a sua Bíblia e o material para anotação. Se é a primeira vez que você está participando desse curso, do curso avançado do Apocalipse, seja bem-vindo. Nós estamos estudando a Bíblia. Você pode participar conosco, não tem nenhum problema. E você também, ao final desse episódio, você também já pode buscar episódios anteriores. Nós temos o estudo desde o capítulo número 1. Inclusive, nós temos anteriormente a ele uma introdução. Então, participe conosco. Lembrando que esses vídeos você pode encontrar lá em apocalipse.com. Você encontra todos os episódios anteriores. Todas as semanas nós colocamos um novo episódio lá. E também temos à sua disposição um material explicativo que nós usamos aqui. Também fica disponível para você lá em apocalipse.com. Eu quero apresentar para vocês, lembrá-los, o nosso professor, nosso instrutor nessa caminhada de estudo do livro do Apocalipse. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane. Que prazer estar com todos aqui novamente, para conversar e estudar a Palavra de Deus. Bom, nós vamos começar o capítulo 7, mas eu acho que seria interessante, de repente, a gente relembrar alguns assuntos que a gente já estudou anteriormente? Estudamos muitos assuntos importantes e interessantes. Estudamos aí sobre Jesus, glorificado, no capítulo 1, depois entronizado no capítulo 4. Falamos também das cartas às igrejas, explicamos uma por uma, o contexto, o significado, a aplicação para a nossa vida. E estudamos os selos e os cavalos também, Todos os selos, todos os cavalos e até os selos que não tinham nada a ver com cavalos também a gente estudou. É verdade. Hoje a gente entra num assunto bem interessante, que levanta bastante curiosidade, que são os 144 mil. Sim, um dos assuntos que mais chama atenção e que causa bastante curiosidade para todo mundo que estuda o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Já que os nossos colegas já estão nos acompanhando e já estão com a Bíblia, vamos orar para começar o nosso estudo. Vamos lá. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a Sua Palavra, de compreendê-la e de vivê-la também. Nos conduza neste estudo, que seja para honrar e glorificar o Seu nome, que nós possamos compreender este tema e que, acima de tudo, possamos compreender o significado disso para a nossa vida atual, na nossa realidade, no nosso cotidiano. Esteja com cada pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse, capítulo 7. Como a Liane e eu acabamos de falar, nós terminamos o capítulo 6, e o capítulo 6 do Apocalipse terminou com uma pergunta. Para aqueles que estão acompanhando o estudo, ou mesmo que não estão acompanhando, mas que têm a sua Bíblia, se você ler capítulo 6 de Apocalipse, verso 17, tem uma pergunta. O capítulo termina com uma pergunta. Quando fala, após a explicação do sexto selo, vai falar o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se sustentar ou suster-se? O contexto ali, rapidamente, para lembrar, é a apresentação do sexto selo, período histórico em que a igreja cristã vive o tempo do fim, ou seja, pós 1798, isso a gente já explicou em outros estudos, você pode dar uma olhada depois e nós podemos depois explicar mais ainda. E esse período da igreja, depois de 1798, é um período de retorno à Bíblia, de uma nova compreensão, principalmente depois de 1840, há um profundo interesse e estudo pela segunda vinda de Jesus, pela volta de Jesus. E este estudo, ele leva as pessoas a uma grande expectativa em torno da volta de Jesus. E aí, depois de dar esse contexto, o sexto selo ele acaba apresentando o que acontece com as pessoas, a reação das pessoas que não têm essa expectativa na volta de Jesus. Aí joga para o final do tempo, o tempo realmente final. E ali aparece uma descrição de pessoas se escondendo, o céu se enrolando como um pergaminho, que aí sim é um indicativo de final
da volta de Jesus, próximo da volta de Jesus. Isso tudo acontece no final do capítulo 6, a reação das pessoas que preferem que caiam as rochas sobre a cabeça delas do que encarar Jesus que está voltando. E aí pergunta no final, então, quem é que vai ficar em pé? Quem é que vai se sustentar? Tudo bem, vai haver um grupo de pessoas que não vai suportar a volta de Jesus e que vai pedir a morte, porque prefere a destruição eterna. Mas há um grupo que vai ficar em pé, vai se sustentar, vai permanecer firme. E quem é esse grupo? A resposta a isso está no capítulo 7. O capítulo 7, então, que nós vamos estudar agora, é justamente uma resposta completa em relação a qual é o perfil das pessoas que se sustentam nos últimos tempos e que estão em pé. Então vamos lá. Vamos ler então o capítulo 7, nós vamos começar a ler a partir do verso 1 e a gente vai comentando. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vamos aqui para a nossa tela. 4 anjos, agentes divinos, né, que retêm as forças do mal até a obra de Deus ser completada no coração das pessoas. Mas do que está falando, obra do mal? Ora, é importante entender que o mundo passa por uma verdadeira convulsão social, uma convulsão climática. Isso não é estranho para ninguém, todos nós estamos acompanhando e vivenciando isso, então não é segredo, não é algo estranho. Mas o que acontece? A maldade do ser humano leva o ser humano até a destruir o planeta em que ele vive, leva o ser humano a destruir as relações uns com os outros, de maneira que a imoralidade, o egoísmo, a perversidade crescem. Isso está bem relatado na Bíblia, em vários textos, em Timóteo e tal. Nós temos várias expressões em relação a isso. Então, o que acontece? Esses 4 anjos representam esses agentes divinos que, de alguma maneira, não permitem que a Terra seja destruída pela própria forma como o ser humano vive nesta Terra. Então, há um empenho divino, há um empenho do céu para manter os seres humanos em condições de viver por aqui. Não é à toa que nós não enfrentamos destruições completas do mundo, climáticas, ou mesmo por ações de guerra, ou por outras interferências humanas. E aí os 4 cantos da terra é uma alusão a toda a terra, né? Isaías capítulo 11, verso 12 e Ezequiel capítulo 7, verso 2, são textos que depois você pode pesquisar, mas que falam disso, ok? Aqui também tem uma outra menção, que são os 4 ventos seriam forças destrutivas que funcionam como agentes de Deus. Então, aí sim tem uma questão muito importante, né? Esses 4 ventos, não é os 4 anjos, mas os 4 ventos da terra seriam essas forças destrutivas, que são agentes de Deus para quê? Para cumprir com a sua finalidade. E o capítulo 7, verso 2 de Daniel, vai falar de ventos que agitavam o mar de onde saíam os animais. Então o contexto aqui é antes de haver um selamento final. Vamos dar uma lida. Daniel capítulo 7, verso 2. Daniel capítulo 7, verso 2, é uma referência ao que nós estamos lendo em Apocalipse. Daniel capítulo 7, verso 2 vai dizer o seguinte: Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E aí na sequência vai ter a explicação de vários animais que representam reinos que se sucedem ao longo da história e que têm algum tipo de relação com o povo de Deus, que afetam o povo de Deus. Então é muito interessante que essa relação então de forças destrutivas, um anúncio das forças destrutivas, vem com o símbolo dos ventos, tá? Interessante aqui, e agora vamos para o verso 2, capítulo 7 de Apocalipse agora, verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Anjo que subia do nascer do sol, ou seja, do leste.
Aqui é uma indicação que muitos autores compreendem de que se trata de alguém que é enviado por Deus. Existe uma menção disso em Ezequiel, capítulo 43, verso 2, por isso que a gente sempre fala que as referências do Apocalipse estão, em grande parte, no Antigo Testamento. Por isso que se você quer entender alguns conceitos, vá ao Antigo Testamento e ali você vai ter uma interpretação, uma chave de codificação, né? Ezequiel 43, verso 2, nos diz assim: e eis que do caminho do Oriente, ou do Leste, né, vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, uma referência de que, vindo do leste, represente, simbolize algo que vem da parte de Deus. É diferente de outros trechos da Bíblia que fala do o mal que vem do norte, o que vem do norte, aí tendo uma referência não tão positiva, mas sim negativa. Mas a gente vai estudar, isso aparece muito em Daniel capítulo 11, e aparece também Isaías, Jeremias também, próprio Ezequiel. E aqui tem o selo do Deus vivo. Agora nós vamos entrar um pouquinho novamente em selo. Nós já falamos sobre selos em outros estudos, principalmente no estudo do capítulo 6, mas agora vamos entender essa questão do selamento, o selo do Deus vivo. A ideia de selar, em paralelo com Ezequiel 9, 2 a 4. O que diz Ezequiel 9, 2 a 4? Vamos ler. Aqui é importante a gente fazer a leitura de quase todos esses versos, porque eles vão nos dar a compreensão clara do que é esse selamento. Capítulo 9 de Ezequiel, versos 2 a 4. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então há uma referência a selar as pessoas na testa em Ezequiel capítulo 9, verso 2 a 4. Agora vamos entender. Marcar a fronte dos fiéis antes de iniciar a matança dos habitantes de Jerusalém. E aí tem um contexto importante, né? Por quê? Porque é um selo de proteção, de propriedade. Ele mostra que aquele povo pertence a alguém. Então, por isso que, de certa maneira, ele é protegido. Por que ele é protegido? Porque há um monte de pessoas, mas você sela, ou você protege, ou você destaca um grupo. Certo? Então, o selo indicava uma comprovação de propriedade, autenticidade. Paulo também fala no Novo Testamento sobre isso. Vamos ler o que diz Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 e capítulo 4, verso 30. Efésios, então, capítulo 1, versos 13 e 14. Aqui diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor ou garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui está muito claro nesse texto que o selamento tem a ver com a confirmação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então é um selamento do Espírito Santo, é o selamento, é um atestado, é uma confirmação de propriedade de que Deus tem a propriedade do ser humano, que o aceita, que assim permite que Deus seja o seu Senhor, seja o que ele considere que Deus é o seu Criador, é o seu mantenedor. Então, essa relação é uma relação aqui apresentada simbolicamente como de um selamento, pessoas seladas. E capítulo 4, verso 30, também confirma a ideia da mesma forma, só que em outras palavras, dizendo o seguinte, aí uma advertência do apóstolo Paulo, né? Dentro de um monte de exortações ou conselhos para que as pessoas tenham uma vida mais próxima daquilo que Deus quer. Ele diz no verso 30, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então aqui Paulo faz uma explicação muito clara da redenção, do selamento, com a presença do Espírito Santo atuando na vida das pessoas. O Espírito Santo
está sempre disponível para atuar, mas a permissão é dada pelas pessoas, pelos seres humanos. Então, aí está o contexto de selamento, certo? Apocalipse 7 não limita o selamento do tempo do fim, apenas se concentra na importância da obra do selamento no marco do tempo do fim. O que quer dizer isso? Ah, mas então só tem selamento no tempo do fim? Bom, as pessoas podem ter a presença do Espírito Santo sempre. Isso é muito importante deixar claro, porque senão fica parecendo que somente quando chegar perto da volta de Jesus é que as pessoas vão ter a presença do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia vai dizer que as pessoas já são impressionadas, influenciadas pelo Espírito Santo. Sempre. Inclusive, antes de nós também já tinham a influência do Espírito Santo. Então, de certa maneira, neste aspecto, já há uma atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas a Apocalipse 7 se concentra em falar do especial momento em que os últimos remanescentes do povo de Deus vão ter esse selamento de uma maneira mais, digamos assim, especial, específica para o tempo do fim. Eles vão ter esse selamento, mas não está falando que a presença do Espírito Santo só aconteça no tempo do fim, ok? Selamento na fronte, marca que representa a qualificação do caráter. O que tem a ver? Vamos entender. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, novamente o apóstolo Paulo nos dando um esclarecimento a mais aqui. Capítulo 2, verso 19, ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Interessante, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui tem a ver com caráter. Essa questão de nome, de selamento na fronte, tem a ver com caráter. Então, o caráter das pessoas que servem a Deus é reconhecido por Deus. É identificado por Ele. E as pessoas também sabem isso. Então, cria-se uma identificação entre Deus e a pessoa que procura viver aquilo que Deus espera dela em termos de caráter. Então, esse é o sentido de selamento na fronte. Não é uma marca necessariamente física que uma pessoa recebe na testa, na fronte. Não é esse aspecto físico, mas é muito mais o aspecto espiritual. Também propriedade de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante. Deus está preocupado em nos mostrar que nós somos dele, nós pertencemos a ele. No final dos tempos, o selo de proteção. E aí sim, nós temos uma outra relação muito bonita, muito interessante, que está em Êxodo 12, 21 a 23. Vocês provavelmente já leram esse texto, ou já ouviram essa história. Ela é bem conhecida, tem a ver com o livramento de Israel, antes do livramento de Israel da terra do Egito, onde eles ficaram escravos por mais de 400 anos. Êxodo capítulo 12, versos 21 a 23, tem um contexto aqui para nós entendermos essa questão do selamento também. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai, ou matem, imolai a Páscoa, matem o cordeiro da Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Muito interessante, né? Havia então uma marcação. Eles passavam lá nas ombreiras da porta, o sangue, né? Uma tinta, né? Com sangue, depois de matar o animal, pegavam o sangue e passavam ali como um marco, um sinal, um selo, para que o anjo destruidor não matasse depois os primogênitos nas casas que estivessem marcadas, portanto, nas casas dos primogênitos do povo de Israel. Quem não marcou, evidentemente, foram os egípcios que não acreditavam dessa maneira. Então, houve morte, por isso, dos primogênitos, ou seja, dos filhos mais velhos de todos os habitantes do Egito naquele período. Então, uma marca na porta das casas dos israelitas no Egito por ocasião da última praga.
Muito bem, vamos avançar com a nossa leitura. Então, até agora falamos um pouco do contexto do que é o selamento. Então, é um certificado de propriedade, de que Deus é nosso dono, de que nós pertencemos a Deus e de que isso se manifesta pela atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. E é claro que isso está relacionado à obediência, essas pessoas são obedientes. Nós vamos ver outras características aqui dos selados. Verso 3, então, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E o verso 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu vou continuar lendo. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. E aí, é um número literal ou simbólico? Essa é uma discussão que muitos cristãos fazem, que muitas pessoas na qual muitas pessoas acabam se envolvendo. Vamos procurar dar aqui algumas informações que vão ajudar a se compreender um pouco esse aspecto. Agora, é importante lembrar que nós não temos objetivamente o propósito aqui de deixar um esclarecimento final, até porque esse assunto não é um consenso, mesmo em igrejas como a Igreja Adventista, que está produzindo esse estudo aqui, não há um consenso completo. Existem muitas evidências para um determinado aspecto, mas existem pessoas que também vão sustentar por outro, e não há nenhum problema nisso, não é nenhuma divergência comprometedora da crença ou da doutrina, até porque a questão de esse grupo ser literal ou simbólico não afeta a fé, ou pelo menos não deve afetar a fé e o desenvolvimento espiritual de ninguém. Vamos lá. Argumentos, então, em relação ao fato, à hipótese de ser um número literal, ou seja, 144 mil mesmo. O argumento é de que o total pode estar ligado a um sistema, como o que foi usado na contagem dos 5 mil alimentados de forma milagrosa, onde somente os homens foram incluídos. Então, é uma ideia que é ventilada, que é apresentada, de que poderiam ser 144 mil somente homens, não incluindo mulheres e crianças salvos, vamos dizer assim. Outra ideia é de que poderiam ser judeus étnicos das 12 tribos. O que é judeu étnico? Literalmente judeu, descendente de judeu de 12 tribos. Bom, essas são as duas principais vertentes, né? Vamos analisar um pouco delas e ver outros aspectos relacionados a isso. Argumentos, então, para o lado de que é um número simbólico. Bom, o primeiro argumento é porque, a exemplo de outros símbolos ali no Apocalipse, esse também seria. Esse é um argumento que podem alguns não concordar, mas ele é muito lógico. O Apocalipse tem muitos simbolismos. Mas, por que nesse caso não seria simbólico? Por que nesse caso teria de ser literal? Então é uma pergunta. O número composto por 12, multiplicado por 12 e multiplicado por 1000, que é o número de tribos com o número dos apóstolos, 144 pode representar a totalidade de Israel espiritual, ou seja, a totalidade do povo de Deus. É feita uma relação, então, com 12 apóstolos ou com as 12 tribos de Israel. E 12 vezes 1000 daria os 144 mil. Então, aí, nesse caso, já é uma questão simbólica, né? Vamos ver por quê. As 12 tribos, à época de João, literalmente não existiam mais. O Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos, tinha desaparecido após a conquista da Assíria no 8º século. Isso você pode ler, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17. Ali tem o fim, deixa eu confirmar para não, se eu não estou falando bobagem, né? 2 Reis, capítulo... Deixa eu confirmar, que aqui ao vivo a gente está... capítulo 17 já fala o final, o reinado de Oséias já é um reinado fantoche, já tem a Síria dominando
Israel. Então é isso. Então você pode ter uma ideia ali que é o final do reino de Israel. A maior parte das pessoas destas tribos foram deportadas da Palestina, foram tiradas da Palestina. Então elas não estariam mais na Palestina. A lista de Apocalipse capítulo 7 das tribos é totalmente diferente das demais. Judá vem primeiro e as tribos de Dan e Efraim, que foram consideradas apóstatas ou que abandonaram a fé, foram omitidas. Alguns dizem que elas foram omitidas porque elas apostataram. Mas se você está falando de 12 tribos, você tem que considerar as 12 tribos existentes. Então, no entanto, nessa lista de Apocalipse 7, essas duas tribos são tiradas. E Judá vem primeiro. Inclui José e Levi. Dan foi centro de adoração idólatra que competia com Jerusalém. Isso só para dar contexto está em 1 Reis, capítulo 12, versos 29 e 30. Está aqui uma listinha, então, deixa eu mostrar aqui, que tem uma tabela comparativa. A lista de Apocalipse 7 das tribos, a lista em Gênesis 49, a lista em Números, capítulo 1 e a lista de Ezequiel. São as 4 principais listas na Bíblia das 12 tribos. Vocês vão ver que tem diferenças consideráveis com a lista de Apocalipse, capítulo 7, tá? Desculpe que isso aqui está escrito em espanhol, tá? Mas todos aqui podem compreender, os nomes das tribos estão em espanhol. Mas dá para compreender claramente as diferenças, isso tudo vai estar disponível depois em apocalipse.com. Vamos então continuar analisando. Número simbólico ou literal? Os israelitas selados pertencem ao Israel espiritual, ou seja, a igreja cristã fiel. Vamos entender por quê. Temos 3 textos aqui que nos ajudam a compreender um pouco mais isso. Vamos lê-los e interpretá-los. Tiago, capítulo 1, verso 1. É uma saudação. Vamos ver como é que é a saudação de Tiago no começo da sua carta. Olha o que ele fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ora, 12 tribos dispersas. Ele provavelmente não, aqui ele dá a entender que as tribos estão dispersas. Elas não estão mais classificáveis como estavam no Antigo Testamento. Isso é importante, tá? Você não conseguiria mais identificar quem era de qual tribo, porque havia, por tudo aquilo que já foi falado. O reino de Israel e o reino de Judá, eles foram levados cativos. O reino de Israel no 8º século pelos assírios e o reino de Judá no 6º século antes de Cristo pelos babilônicos. Então, Daniel, todo aquele contexto, depois Esdras e Zorobabel tem todo um papel, e Jesua também voltam, fazem parte de um processo, Neemias também entra nisso, para fazer uma reconstrução, mas você percebe que existe uma dispersão. Então, o Tiago trabalha nesse texto com essa questão muito importante de tribos dispersas, não unificadas. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. O que nos diz ali? Deixa eu ler aqui. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo, ele vai trabalhar muito bem no livro, ele vai trabalhar que o judeu étnico, por si só, não é salvo porque ele é judeu étnico, porque ele pertence à etnia, porque ele é um descendente, em termos genealógicos, de Abraão. Mas ele vai, se ele aceitar a Cristo como seu Salvador. É isso que Paulo trabalha em capítulo 2, vai trabalhar no capítulo 8 também, muito isso. 11, mais ainda, melhor dizendo, 10 e 11, vai trabalhar com mais força no livro de Romanos. Vale a pena estudar esses textos depois com calma. Então, quem é o judeu? E Gálatas, então, capítulo 3, verso 28 e 29. Tudo isso para dizer o quê? Que essa questão de judeu étnico
se nós quisermos levar em conta isso para determinar o perfil dos 144 mil selados, não funciona. A Bíblia não dá amparo para isso. Então, Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29, é mais uma evidência de que quem é o Israel de hoje? Não é um Israel espiritual ou que interessa o Israel étnico? Porque provavelmente muitos que estão assistindo aqui não vão se enquadrar nisso. E aí, como é que fica? Como é que a gente explica esses textos, então? Gênesis 3, versos 28 e 29. Filhos de Abraão, tem uma menção bem interessante ali. Olha o que Paulo fala. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bom, que eu saiba, eu não sou descendente étnico de Abraão. Eu não tenho essa informação. Não sei se você tem também. Pode ser que alguns que estão nos assistindo sejam judeus étnicos. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas aqui, Paulo faz uma aplicação importante. Ele vai dizer que aquelas pessoas que aceitam a Cristo, ele vai colocar aqui, bem claramente, se vocês são de Cristo, no sentido de aceitar a Cristo, depender de Cristo, vocês são descendentes de Abraão. E, portanto, não está falando de judeus étnicos aqui. Está falando de quê? De um Israel espiritual. Inclusive, nós podemos oportunamente fazer um estudo específico sobre Israel na profecia e vai ficar muito claro algumas coisas, a gente pode trabalhar com outros textos, é muito interessante esse assunto. Então, tudo isso para nos dizer que essa questão de literalidade de judeus é muito complicada para ser aplicada aos 144 mil selados. Respeito quem pensa da maneira, mas a Bíblia dá evidências contrárias disso. 144 mil e grande multidão. Vamos continuar lendo o restante do capítulo e vamos fechar aqui. Depois destas coisas, capítulo 7, verso 9 de Apocalipse. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. É interessante porque João ouve o número dos selados, 144 mil. Mas na sequência contempla uma grande multidão. No capítulo 7, os 144 mil são os justos do tempo do fim descritos ainda na terra. Já a grande multidão pode ser considerado um retrato dessas pessoas já no céu. Ou seja, João está vendo o mesmo grupo de pessoas, só que em 2 condições diferentes. Um grupo que passa pela tribulação dos últimos tempos e um grupo que já é visto retratado no céu. Os 144 mil, então, são a descrição do povo de Deus no tempo do fim, que passará pela grande tribulação, representada pela liberação dos ventos, que nós já acabamos de falar. A grande multidão seriam os que já passaram pela tribulação. Os 144 mil, portanto, essa é uma visão, respeito quem não pensa assim, mas ela tem base bíblica e ela tem lógica. Então, os 144 mil são selados antes da liberação dos ventos. E a grande multidão precisou ser selada antes de passar pela grande tribulação. Ela é selada, mas por isso que eu falei antes. Ela é selada com propósito no tempo do fim, mas não quer dizer que as pessoas que hoje, eu e você, não podemos ser influenciados pelo Espírito Santo. Então, há um selamento especial para o tempo do fim, mas isso não invalida ou anula a presença e a atuação do Espírito Santo hoje.
Algumas expressões que aparecem ali: possuem palmas nas mãos, uma referência a Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, João 12, verso 13, é a mesma referência. Passam pela grande tribulação, uma referência ao período de grande angústia de Daniel capítulo 12, verso 1, explicado com mais detalhes nos capítulos 13, 15 até o 18 de Apocalipse. Então nós vamos estudar melhor essa grande tribulação, esse período difícil, a grande angústia, também chamada de angústia de Jacó. A angústia de Jacó era a angústia de não saber se seria perdoado pelo irmão antes de encontrar com Esaú. Depois de toda aquela confusão que aconteceu com ele, fugiu, saiu de casa, enganou o seu pai, se fazendo passar pelo irmão, depois ficou com muito temor de encontrar com Esaú, que estava enfurecido e realmente queria matá-lo. Então esse período de angústia é chamado de angústia de Jacó, inclusive pela não certeza ou pela incerteza sobre se ele estava perdoado ou não. Esse tempo de angústia, de certa maneira, há de se repetir ou vai se repetir no final dos tempos, mesmo com as pessoas dependentes de Deus, com as pessoas que são justas diante do Senhor. Deus estenderá seu trono sobre eles, é uma expressão, presença estendida de Deus a este grupo. Não terão mais sede, sol, fome, proteção divina e fim da jornada na terra. É muito interessante, porque a gente falou sobre o selamento ser algo de proteção, e é bem isso. Então é muito mais nesse sentido que o selamento acontece. Aí alguém vai dizer, mas então quer dizer que essas pessoas não vão morrer, não vão ter dificuldades? Olha, elas vão ter dificuldades, porque elas vão passar por uma tribulação. Passar por uma tribulação, por um período de angústia, de incerteza, por um período onde pragas estão caindo sobre as pessoas perdidas, claro que isso produz sofrimento, claro que isso produz angústia, claro que isso produz uma situação bastante incômoda, mas isso não quer dizer que eles não vão conseguir atravessar esse período. E aí a promessa de que eles vão conseguir concluir a jornada na Terra. De certa maneira, e eu queria só acrescentar, eu tenho ainda uns minutinhos, eu queria só acrescentar, porque esse tema dos 144 mil selados é complementado com os primeiros versos do capítulo 14. Nós vamos estudar ainda com calma todo o capítulo 14 e a riqueza que existe nele, mas dos versos 1 a 5, nós temos uma explicação adicional sobre o perfil dos selados. E aí eu vou finalizar, porque o resumo tem mais informações. Capítulo 14, acompanhem comigo, versos 1 a 5. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Caráter de Deus impresso ou gravado na mente das pessoas. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, voz de Deus, como uma voz de grande trovão. Já falamos sobre trovão anunciando coisas que vêm na sequência. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Isso nós vamos explicar melhor depois. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, foram redimidos. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, ou tem pecado, ou tem mancha, nesse sentido, tá? Aqui a gente vai depois, quando estudar o capítulo 14, nós vamos entrar em maiores detalhes. Mas aqui é importante perceber que eles são pessoas redimidas por Cristo, eles são pessoas que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. E deixa eu fazer um resumo aqui que vai explicar e finalizar então o caráter e o perfil dos 144 mil. O propósito de Apocalipse 7 é alertar o seu povo sobre a necessidade de preparo espiritual para o conflito final. Isso é importante, esse capítulo foi preparado, ele é um intervalo entre o 6º selo e o início depois das trombetas. E inclusive com o encerramento do 7º selo, que nós já falamos, e depois vem as trombetas no capítulo 8 e 9 também. E que interessante, aqui é apresentado o caráter dos salvos, porque depois, no capítulo 14, vai falar da missão dos salvos. O que eles fazem? Aqui vai falar quem eles são no capítulo 7. Viu como é que o Apocalipse tem uma lógica? Ele apresenta primeiro Jesus, o que Jesus tem para dar, a mensagem de Jesus
pelas cartas, pelos selos, fala onde é que Jesus está, no capítulo 4 e 5, e no capítulo 7 apresenta o perfil dos salvos. Mostra que o selamento confirma a garantia de que eles estão seguros com Deus. Não há dois grupos diferentes de salvos. Grupo igual em duas etapas diferentes. É muito mais razoável pensar dessa maneira. A grande multidão e os 144 mil são o mesmo grupo. A igreja militante primeiro diante da tribulação, e igreja aqui não entenda a sua ou a minha denominação, é um grupo de pessoas salvas. Vamos pensar muito mais dessa maneira. E depois como uma igreja triunfante, vitoriosa, uma igreja que já passou pela tribulação e que tem a vitória e rumo à eternidade. Salvação em Cristo não tem subgrupos, diferenciações. Deixa eu só finalizar com uma última fala. Fique claro para todos nós, 144 mil selados, eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, eles não têm mancha. Aqui fala, né, capítulo 14, vai falar que eles não têm mácula. É a mesma expressão que vai falar em Efésios capítulo 5 sobre a igreja vitoriosa. Então, é no sentido de que eles não têm, evidentemente, comprometimento com o pecado. Porque eles foram redimidos por Cristo e se mantiveram fiéis. E apesar das tribulações finais, apesar dos problemas finais, eles estão rumo à eternidade. Com Cristo, eles foram redimidos por Cristo. O grande responsável por eles estarem salvos é o Cordeiro, é Cristo. Não é por força deles, não é porque eles obedeceram, se comportaram bem, fizeram boas obras, é porque o Cordeiro atuou na vida deles. E eles são selados pelo Espírito Santo. Por isso que é importante eles estarem selados. Eles têm a garantia, isso foi falado, a gente leu em Efésios, né? O penhor, ou a garantia da atuação do Espírito Santo na vida deles. Que Deus abençoe e que você não tenha dúvida de uma coisa, que você se prepare espiritualmente para estar nesse grupo. É isso aí, Eliane. Obrigada, Felipe. Espero que você tenha estudado conosco, tenha aprendido bastante. E mais do que isso, o nosso objetivo é que você se sinta motivado a aprender mais, a buscar mais informação, a ir estudar a Bíblia, abrir a sua Bíblia, estudar, buscar material de apoio para continuar estudando sobre o livro do Apocalipse. Eu quero lembrar você que lá em apocalipse.com nós temos uma série de artigos, de textos, em alguns vídeos também que você pode assistir para complementar o estudo que nós fazemos aqui. Lembrando que esse episódio e os outros anteriores dessa nossa etapa de estudo também estão disponíveis lá em apocalipse.com, junto com essa apresentação, com o conteúdo que o Felipe utiliza aqui. Então, não tem desculpa, é só acessar apocalipse.com se você quer estudar a Bíblia e quer aprender mais sobre esse livro tão importante. Felipe, dava para mais uma hora aí de curso, né? Dava para mais uma hora. E por isso que eu quero deixar algumas sugestões de estudos adicionais. Então, aí, né? vamos lá. Quais são os... Bom, um material geral é esse aqui, né? Eventos finais. Eu sugiro que as pessoas que puderem adquirem esse livro, estudem, de autoria de Ellen White. É uma compilação, ou seja, uma compilação de vários estudos sobre eventos finais em um livro só. É uma coleção de textos, né, de estudos. Mas sobre esse assunto específico, eu queria destacar 2 artigos. Não tem um livro específico sobre 144 mil. Mas 2 artigos muito interessantes. Um é escrito por Alberto Tim, um teólogo muito conhecido, um teólogo adventista conhecido internacionalmente. Tem um artigo bem curtinho chamado 144 mil. Só procurar na internet, no Centro de Pesquisas Ellen White, e você vai encontrar esse artigo aí, os 144 mil. E tem um outro artigo, que o título é meio parecido também, é os 144 mil do Apocalipse. É um artigo de autoria de Diogo Cavalcante, editor de livros na Casa Publicadora Brasileira. É muito interessante, muito esclarecedor esse artigo. Você vai encontrar na internet os 144 mil do Apocalipse, de Diogo Cavalcante, e os 144 mil de Alberto Tim. 2 artigos muito interessantes para serem estudados e lidos. São curtinhos, tá? Coisa bem tranquila. Muito bem, vamos também deixar esse link para você aqui na descrição do vídeo e também junto com o material complementar que você pode fazer download lá também. Bom, esperamos você no nosso próximo estudo, no próximo capítulo que vamos estudar do Apocalipse, e vamos encerrar com uma oração. Vamos encerrar com a oração, com certeza. Senhor, gratidão no coração nós temos porque nós podemos falar da sua palavra, podemos falar sobre o preparo espiritual que o Senhor deseja que nós tenhamos para viver a eternidade.
Muito obrigado por essa descrição maravilhosa do perfil, do caráter dos 144 mil selados, redimidos pelo Senhor, que sobrevivem a todas as dificuldades, superam a todos os problemas, porque estão dependentes do Senhor. Que isso sirva de ensinamento, de reflexão para todos nós. Nós queremos superar as dificuldades com a sua ajuda, dependentes do Senhor, segurando na sua mão e confiantes de que o Senhor é aquele que nos protege, nos guia e nos direciona nessa vida. De forma especial, esteja com aqueles que, quem sabe, estão assistindo aqui sofrendo, quem sabe deixaram pedidos de oração aqui nesse ambiente, desesperados, que o Senhor atenda a cada um deles conforme a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.